Boa noite a todos. Quero dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês. Nós vamos falar sobre o crime de violência psicológica, que também é um dispositivo novo no Código Penal. E, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui com vocês o crime de violência psicológica para a gente poder fazer essa explicação. Então, eu vou compartilhar a tela, certo? E perguntar aqui se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo? Vamos lá. Crime de violência psicológica. Bom, nós temos um novo tipo penal do artigo 147b, que é causar dano emocional à mulher que a prejudique, a perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos e crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir e qualquer outro meio, ou seja, é amplo, que prejudique, que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Algumas considerações, meus queridos alunos. Se trata de uma novatio legis impejus, ou seja, uma lei nova em prejuízo do acusado, porque esse crime não existia. Então, no caso do Brasil, a violência psicológica como crime contra a mulher só foi tipificada com a Lei 14.188, de 28 de 7 de 2021. Portanto, ela nasceu no dia 28 de julho de 2021, que justamente acrescentou ao Código Penal o artigo 147b de bola. Atenção, segundo Márcio André Lopes Cavalcante, autor da obra Dizer o Direito, o crime consiste em causar dano emocional à mulher que a prejudique, a perturbe seu desenvolvimento. Então, este dano emocional tem que ser de tal monta que prejudique ou perturbe o desenvolvimento psicológico, emocional dessa mulher. Também nós temos a conduta de causar dano emocional à mulher com o objetivo de desagradar ou controlar suas ações. É a famosa interferência do namorado. Tu não vais usar essa saia, tu não vais sair com esses amigos, tu não vai a tal local. Comportamentos e crenças. Tu não vai na igreja. E decisões. Tu não vais fazer o doutorado, tu não vais estudar. Essas condutas são acrescentadas ainda ao dano emocional, que pode ser praticado exemplificativamente por meio de ameaça de mal injusto e grave, constrangimento ilegal, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação da vítima. Uma pergunta que vocês podem me fazer é o seguinte: mas, doutor Franklin, já não existe o crime de ameaça? Já não existe o crime de constrangimento ilegal? Como é que eu vou saber se se trata de um crime de violência psicológica ou se trata de um crime de violência psicológica, ou se estamos permitindo aí a entrada das pessoas para que todo mundo possa assistir? Voltando, se ele se trata aqui de violência psicológica ou se trata de ameaça? É porque, na ameaça, o tipo penal é causar
ameaçar de mal, injusto e grave. E no constrangimento ilegal, você obriga a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Mas se ele é praticado para humilhar, manipular, isolar, chantagear, ridicularizar a mulher, limitar o seu direito de ir e vir, eu vou ter o crime de violência psicológica. Veja que eu tenho um outro problema também, porque o crime de violência psicológica, ele vai absorver as infrações penais menos graves, como, por exemplo, a calúnia, a difamação e a injúria. Tá, doutor Franklin, mas como é que eu vou saber se é calúnia ou violência psicológica? Se a violência psicológica, ela se caracteriza pela reiteração de atos de caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Essa calúnia reiterada que causa dano emocional é o crime de violência psicológica. A difamação reiterada, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Como também, e muito acontece, a injúria reiterada. O homem chamando a mulher de vagabunda, o homem chamando a mulher de burra, de forma reiterada, de modo que essa intimidação, de modo que essa injúria reiterada vai minando a questão emocional da mulher. Claro que uma injúria contra alguém, ofendendo a sua dignidade ou decoro, isolada, vai ser o crime de injúria. Uma ameaça, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, isolada, vai ser ameaça. Mas se essa ameaça é reiterada e causa dano emocional, nós vamos ter o crime de violência psicológica. Aí uma outra pergunta que os meus queridos alunos podem fazer é preciso de perícia? Eu preciso de perícia para que haja essa questão do dano emocional? É preciso uma perícia para comprovar aqui? Vejo que algumas pessoas estão mandando pergunta. Bom, a despeito de se tratar de crime material, não é indispensável a realização de perícia, podendo o dano emocional ser comprovado por intermédio do depoimento da vítima e da prova testemunhal, além de eventuais relatórios médicos ou psicológicos. Então, não precisa de realização de perícia. Por quê? Porque o depoimento da vítima, o depoimento de testemunhas, relatórios médicos, atendimento no psiquiatra, atendimento no psicólogo, atendimento no Parapaz, através de assistentes sociais, vai valer como prova dessa violência psicológica. Vale ressaltar, ademais, que determinadas condutas praticadas, como os constrangimentos intensos, humilhações públicas, ridicularizações reiteradas, se devidamente comprovadas, acarretam como fatos axiomáticos danos emocionais, não sendo necessária a perícia para atestar as consequências desse crime. Portanto, perícia para atestar as consequências pode acontecer, mas ela não é imprescindível. E eu trago aqui a observação da Valéria Diez Caranzi Fernandes, o Tiago Pierobon de Ávila e o Rogério Sanches, que diz o seguinte: em que pese na esfera penal não se admitir a presunção do resultado, vale lembrar que, segundo o STJ, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há necessidade de prova do dano na esfera moral para efeito de reparação civil. Tratando-se de dano moral presumido, decorre da própria conduta violenta. É o que chama-se propter rem, obrigação própria da coisa. O que significa isso, minha querida aluna, meu querido aluno? Significa que
Na hora em que o cidadão pratica ameaça contra a mulher, pratica lesão contra a mulher, pratica via de fato contra a mulher, pratica violência psicológica contra a mulher, pratica o crime de perseguição contra a mulher, ele automaticamente tem o dever de indenizar. Não preciso nem instruir o processo, porque a lesão ao bem jurídico já configura a necessidade de estipulação de dano moral. Então, na hora em que ela sofre a lesão emocional, ela tem o direito. Por isso que nas nossas denúncias no Ministério Público, além da condenação criminal, nós temos pedido o dano moral. Bom, doutor Franklin, quais as condutas que são absorvidas pelo crime previsto no artigo 147b? Como é que eu vou saber que eu tenho o 147b e não a ameaça, e não a calúnia, e não a injúria, e não a difamação? De tal modo, os operadores do direito terão que se definir, né, em relação às condutas previstas no 138, no 139, no 140, no 147 e outros. Falo da calúnia, da difamação, da injúria e da ameaça. Mas a explicação é muito simples. Uma conduta unitária de calúnia é a calúnia. Mas se ela for reiterada e causar dano emocional, é a violência psicológica. O mesmo raciocínio eu tenho para difamação, o mesmo raciocínio eu tenho para injúria, o mesmo raciocínio eu tenho para ameaça. Ameaça reiterada, que causa dano emocional de tal monta, que é constatada pelo depoimento da vítima, pelo depoimento das testemunhas e pela prova de um atendimento no psiquiatra, ou numa assistente social, ou numa psicóloga, que vai configurar, então, a reiteração no crime previsto no artigo 147b, ou seja, violência psicológica. Quando praticadas em contexto de violência de gênero, essas condutas de calúnia, injúria, difamação e ameaça estarão absolvidas pelo crime previsto no artigo 147b, ou seja, violência psicológica, se as condutas nele previstas somente serão consideradas violência psicológica nos casos em que houver prova do efetivo dano emocional. Atenção! Se as condutas neles previstas somente serão consideradas violência psicológica se houver dano emocional. Uma calúnia que não provocou dano emocional não é crime de violência psicológica. Uma ameaça que não provocou dano emocional não é violência psicológica. Bom, claro que isso é importante, porque aí você vai me perguntar, meu querido aluno, minha querida aluna, a ação penal vai ser pública ou privada? Porque, lógico, se eu tenho uma calúnia, uma difamação, uma injúria, são crimes de ação penal pública, cuja propositura da ação cabe ao ofendido através de queixa. Mas se eu tenho uma violência psicológica, que é um crime de ação penal, se eu tenho um crime de ação penal pública, que é a violência psicológica, o Ministério Público tem que entrar com a ação. Se eu tenho um crime de ação penal privada, que é a calúnia, injúria e difamação, eu tenho que propor, através de advogado, através da Defensoria Pública, a queixa. Então, a definição sobre o tema é de extrema importância, uma vez que o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147b do CP, contra a mulher, é denunciado pelo Ministério Público. Ele é um crime de ação penal pública. E os crimes de contra a honra, injúria, calúnia, difamação, são crimes de ação penal privada, cuja propositura da queixa-crime, segundo o artigo 145 do CPB, é ou da Defensoria Pública ou de um advogado constituído pela vítima. Deve ser apresentada ao juiz através de advogado ou de defensor público. Bom, nós já falamos da desnecessidade de perícia como prova material, mas não custa nada reforçar. Com a alteração legislativa, é recente ainda, e aí vamos ter muitas discussões sobre o tema no âmbito da justiça, mas nós já podemos formar esse entendimento que já foi esposado por outros doutrinadores, e nós temos que criar uma doutrina e uma jurisprudência sobre a desnecessidade de perícia como prova material do efetivo dano emocional
nessas situações. Vamos ler aqui a posição do nosso querido Márcio André Lopes Cavalcante, que diz o seguinte: violência psicológica pode ser considerada como lesão corporal? Atenção, minha amiga, você que sofreu uma agressão, você que teve a sua integridade física violada, você que sofreu lesão, seja nos braços, seja no seu corpo, seja no olho, você que sofreu uma agressão, é muito importante que você faça o exame de corpo de delito. Por quê? Porque o exame de corpo de delito comprova a violência materializada no crime de lesão corporal. Mas e a violência psicológica? Aquela lesão corporal reiterada não pode ser uma violência psicológica? Algumas mulheres em situação de violência, apesar de não terem sofrido agressão física, apresentam sequelas causadas por abusos emocionais. Segundo Ana Luísa Smith Ramos, autora do livro Violência Psicológica contra a Mulher, o dano psíquico com o crime de lesão corporal é possível. E se eu constato esse dano psíquico, eu tenho, em tese, também um concurso material com o crime de violência psicológica. Bom, danos psicológicos presume-se pela continuidade delitiva. Ora, se eu considerar que houve um crime de lesão corporal, nos casos em que as mulheres forem continuamente, constantemente, habitualmente atacadas em seus relacionamentos, com xingamentos, humilhações, ofensas, ameaças, chantagens e perseguições, e apresentarem quadros de estresse pós-traumático, devidamente comprovados por depoimento, por testemunhas, por laudo psiquiátrico, atendimento psicológico, atendimento no Parapaz, depressão ou crise de pânico em decorrência dessas condutas, estará configurada a violência psicológica. E qual a função, doutor Franklin, do MP nessa questão toda? A questão ainda é controvertida, mas nessas situações, o Ministério Público, que possui atribuição para apresentar a denúncia ao Poder Judiciário, tanto da lesão corporal quanto da violência psicológica, deve propor a ação. O Código Penal define, no artigo 129, que a lesão corporal é ato de ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. E a violência psicológica é ato de ofender a psique mental, a saúde mental de outrem. Razão pela qual, segundo a Organização das Nações Unidas, né, e também da Organização Mundial de Saúde, eu tenho aqui a saúde definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente ausência de afecções e enfermidades. Então, se o homem pratica contra a mulher uma ação que macula esse estado completo de bem-estar físico e mental, se for físico, responde pela lesão corporal. Se for mental, vai responder pela violência psicológica. Detalhe, você, minha amiga, que está ouvindo essa nossa live, claro que se você não fizer o exame de corpo de delito, só nos restará o Ministério Público denunciar o agressor pelas vias de fato, que é uma contravenção penal, e que ele não vai receber a punição adequada. Bom, meus amigos, muito obrigado e eu aguardo as nossas perguntas, dúvidas e perguntas agora que a gente volta para essa nossa live. Grande abraço.